Boa tarde. Hoje nós falaremos, esse estudo de hoje vai ser dividido em duas partes. Nós vamos falar sobre os dois povos da aliança, Israel e a igreja. Essa primeira parte vai ser sobre Israel. Israel fazendo parte da aliança com Deus. Então vamos lá. A Escritura nos conta com clareza que Deus tem uma aliança com dois povos na terra, nos quais ele está comprometido com eles. Esses dois povos são Israel e a Igreja de Jesus Cristo. Israel é formado por quê? Pela descendência de Abraão, Isaque e Jacó, cujo nome depois foi mudado para Israel. E a igreja é formada de quem? De pessoas, regeneradas através do sangue de Jesus Cristo. Pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foram libertas pelo sangue de Jesus, transformadas pelo poder do Espírito Santo, Então, assim é formada a igreja. Eu vou ler para vocês Jeremias 31:37, que fala, desse exemplo de Deus da aliança, primeiramente com Israel. Se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O Senhor diz que enquanto os céus permanecerem incomensuráveis e os fundamentos da terra não puderem ser sondados, ele não rejeitará a nação de Israel, nem fará com que a nação de Israel deixe de ser o seu povo da aliança. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor cumpre todas as alianças que ele faz. Ainda que o homem não cumpra, o Senhor, ele cumpre todas as alianças que ele faz conosco. Então, na verdade, parece que quanto mais nós tentarmos medir os céus, mais imensuráveis eles se tornam. Deus está dizendo que Israel é eternamente o seu povo e nunca jamais há de ser rejeitado pelo Altíssimo. E sobre a igreja, Jesus declara: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Essas portas representam o quê? Todas as forças espirituais do mal, todas as forças espirituais invisíveis da maldade, Satanás e todo o reino de Satanás. Essas palavras, na verdade, Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja de tal maneira que nenhuma força do mal será capaz de destruí-la ou vencê-la. Trata-se de uma garantia imutável da continuação da vitória da igreja de Jesus Cristo. Queridos, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito importante. Quantas pessoas hoje em dia, quantos cristãos hoje em dia se deixam levar pela tristeza, pela dor, pelo sofrimento, pela derrota, porque não entendem essa palavra. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia diz que tudo aquilo que concordarmos na terra será feito no céu. A Bíblia diz que se estivermos em acordo, aquilo que estivermos em acordo será feito no céu. A Bíblia diz que o que desligarmos na terra será desligado no céu. E o que ligarmos na terra será ligado no céu. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Bom, vamos ver o plano de Deus para Israel. O plano de Deus para Israel, ele é imutável. Israel é um povo separado para Deus. É um povo em que Deus escolheu. É um povo em que, diferente das outras nações, que adoram deuses de pedra, de madeira, deuses de barro, o povo de Israel adora o único e verdadeiro Deus. Então, Deuteronômio 32:8 diz: quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Desde que o Todo-Poderoso criou as nações e deu terra para onde eles morarem,
O plano de Deus para todos os povos foi centralizar Israel, o seu povo escolhido, né? Bom, a restauração de Israel é algo que o Senhor tem predito na sua palavra e é algo que vai beneficiar também aqueles que abençoarem a Israel. Nós já vimos, né, a restauração de Israel. Nós já vimos Israel em um único dia, uma nação se tornou, um povo se tornou uma nação. E tivemos o privilégio de ter um brasileiro que era o responsável pela ONU na época e que ele foi o responsável para que Israel tivesse novamente uma terra. E de lá para cá, né, Israel completou 70 anos em 2018 e de lá para cá Israel se tornou uma nação hiper, super poderosa. Nós, no Brasil, até hoje somos um povo que subdesenvolvido. Israel não. Israel já é uma grande nação, rica em tecnologia, rica em recursos. Ela é uma grande nação, é uma superpotência em 70 anos, o que nós não conseguimos em 500 anos. Em muitas passagens das Escrituras, Deus revela com detalhes precisos como restaurará Israel. Então eu vou ler Jeremias 32, 36, 42. Portanto, assim diz o Senhor, sobre esta cidade sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos dos babilônios por meio de guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei, na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes. Farei com eles uma aliança eterna, permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei, assim diz o Senhor. Assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. Jeremias 32, 36, 42. O Senhor trouxe sobre Israel os seus julgamentos, a dispersão, a agonia, o exílio e tudo mais que esse povo sofreu durante quase 2000 anos. Mas ele restaurará a sua prosperidade. Isso foi cumprido e está sendo cumprido. Hoje nós somos testemunhas de que isto está sendo cumprido. Aqui diz Jeremias 33, mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e eu perdoarei de todos os seus pecados de rebelião contra mim. Observe que o Altíssimo primeiro, ele os levará de volta à sua terra, e em segundo, edificará, e em terceiro, ele purificará e lhes dará o perdão. A restauração é espiritual, o objetivo supremo, mas não vai acontecer agora. No presente, a gente está vendo só a promessa inicial, porque a tribulação é para Israel e para os povos da terra que não são parte da igreja. O Senhor vai tratar com Israel exatamente durante a tribulação. E a Bíblia diz que quando Israel clamar pelo Messias, pelo verdadeiro Messias, então Israel será, né, o povo em que o Senhor trará de volta para a sua terra. O povo judeu virá totalmente de volta para a sua terra. Ezequiel 36, 22 diz, por isso diga a nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Israel não merece a bênção e a misericórdia de Deus, e muito menos a igreja. Tanto Israel quanto a igreja são totalmente dependentes da graça soberana do Senhor.
ela não é algo que nós merecemos, nem é algo que é justo para nós. A misericórdia do Senhor é misericórdia. O Senhor tem misericórdia de quem Ele quiser. Graça é um favor imerecido. Nem Israel, nem a igreja merecem nada, absolutamente nada do Senhor. Tudo é pela graça e pela misericórdia. O Senhor diz ainda: mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei de dentre as nações, ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, lhe darei um coração de carne. Todo cristão precisa entender isso, que Deus tem um plano com Israel e Ele continuará o seu plano com Israel. Não há substituição. A igreja não foi substituída por Israel. Deus tem um plano com a igreja e um plano com Israel. E é importante que nós, como cristãos, leiamos isso e nos alegremos e nos regozijemos e oremos pela paz de Israel. Ganhando atenção mundial, quando o Senhor reunir Israel, isso servirá como um sinal de que as profecias dadas há muitos séculos têm sido uma realidade. Queridos, nós não temos visto Israel sendo reunido? Cada dia que passa, temos notícias de que pessoas estão fazendo, judeus estão indo cada vez mais para Israel, voltando para a sua terra. Ora, o Senhor, Ele vai levar Israel de volta à sua terra, todos os seus judeus, e também levantará uma bandeira para as nações, uma declaração de que chegou a hora, os últimos dias. Todas as profecias que se relacionam com o final dos tempos mencionam Israel como uma nação soberana em sua própria terra. Leia Ezequiel 38, que fala sobre a guerra de Gog e Magog. Israel vai ser atacada, mas ela já será uma grande nação. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando jamais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra que dei aos seus antepassados. Olha que coisa linda! Isso é muito lindo. Isso mostra a fidelidade, a promessa, a palavra do Senhor sendo cumprida. A mensagem do Senhor para toda a terra é essa: que Deus é o mesmo que espalhou, também congregará Israel. Assim como a dispersão é um evento cumprido na história humana, o reagrupar também é e vai ocorrer diante dos nossos olhos cada dia mais. Advertências e uma promessa. Para entendermos mais sobre a centralidade de Israel, vamos voltar à promessa original de Abraão. O Senhor disse que Abraão seria pai de quê? De uma grande nação. Ele fala assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqueles que abençoarem os judeus serão abençoados, mas os que os amaldiçoarem serão amaldiçoados. Qualquer nação que se oponha ao propósito do Senhor para a restauração do povo de Israel, de Sião, será envergonhada e retrocederá. Isso não sou eu que estou falando. Isso é a palavra do Deus vivo. É a palavra do Senhor. Não adianta a quantidade de petróleo que essa nação tenha, da quantidade de armamento ou qualquer outro fator político, nada disso. A Bíblia diz que a afirmação do juízo divino é essa: retrocedam envergonhados todos os que odeiam Israel. Cuidado, povos que estão contra Israel. Cuidado, povos que estão preparando guerra contra Israel. Vocês serão
aniquilados, vocês serão completamente destruídos, porque assim a palavra do Senhor diz. O Senhor tem um plano com Israel e o Senhor cumprirá o seu plano, porque Deus não é homem para que minta. Na sua promessa de restauração de Sião e do povo de Deus em Isaías 60, o Altíssimo dá este aviso: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. As nações determinam seu destino pela maneira como respondem à restauração do povo de Deus. Se o fizerem mal, serão duramente penalizadas. Contudo, para nós que amamos o povo de Israel, que temos orado pelo povo de Israel, que oramos pela paz de Israel, há uma promessa linda de bênção para aqueles que se alinham com os propósitos de Deus para a nação de Israel. Olha o que diz Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Que alegria, que felicidade, que prazer saber que o nosso presidente hoje, no ano de 2020, o presidente Bolsonaro está alinhado com Israel, está do lado de Israel, é um apoiador de Israel na ONU, já declarou que vai mudar a sua embaixada nossa embaixada, para Jerusalém, que reconhece Jerusalém como a capital de Israel, ou seja, certamente nós estaremos sendo abençoados. E eu digo, somos um povo abençoado, com toda a dificuldade, com todos os problemas, com todas as limitações que nós temos um país riquíssimo, em quantidade de pedras preciosas, de água, de fontes de água, de produtos, de alimentos. Temos terras e vários tipos de clima, podemos ter todos os alimentos que nós quisermos. Gente, isso é uma bênção tremenda, nós já somos abençoados. Imagina o quanto mais seremos abençoados à medida em que nós apoiarmos Israel e orarmos por Israel. A palavra hebraica traduzida como prosperarão não diz respeito especificamente ao sucesso financeiro, mas um estado de espírito. Significa ter calma, repouso, atingir a paz. São prometidos descanso e paz interior àqueles que, por meio de toda a turbulência deste mundo, se associam ativamente aos propósitos de Deus para a restauração do povo de Israel. A restauração do seu povo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o plano de Deus para a igreja. Tenham em seu coração que Deus tem um plano para Israel. Deus não mudou o plano dele para a igreja. Não. São dois povos distintos no qual o Senhor tem uma aliança. A igreja e o povo de Israel. E assim como Deus cumpriu e está cumprindo todos os seus planos com relação a Israel, ele também cumprirá todos os seus planos com relação à igreja. Que o Senhor nos abençoe. Tenhamos uma tarde abençoada e que vocês sejam grandemente edificados com esse vídeo. Fiquem na paz.